É isso aí, Bijob, começando nesta segunda-feira, hoje, Pinga Fogo. Pinga Fogo. Eu e Hudson Carvalho. Tudo bem, Hudson? Tudo bom, tudo ok, Gustavo. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E essas conversas que a gente faz com essa dinâmica, elas são sempre muito legais, né? Sempre, tenho certeza que vai ser bacana. Sempre legais, produtivas. São. Né? E hoje a gente vai entrar no mundo ESG, mais especificamente no G do ESG, né, Hudson? E eu vou explicar por quê, Gustavo. Porque o G me incomoda particularmente. Porque o E, só recapitulando, né, para quem não tem talvez tanto trato né, com essas siglas, ESG é uma sigla né, em inglês para 3 palavras, de Environmental, Social e Governance, que é o nosso meio ambiente do E, o S do social e o G de governança. Muito bom. O E tem uma regulamentação, uma legislação assim, muito grande, muito, vamos dizer, restritiva até para determinados negócios, mas que já está na cultura das pessoas. Sim. As pessoas seguem a legislação, até porque dependem de licenças e tudo para operar. Então, isso está muito claro e muito forte e bem definido no mercado. Então, não tem muito problema. As empresas sabem também que qualquer ofensa às questões ambientais vai trazer um prejuízo de imagem grande. Então, tudo isso faz com que esses programas se estruturem muito bem, de uma maneira muito organizada. O social, quase que da mesma forma, né? Embora não tenha legislação restritiva para isso, mas há um ganho de imagem, além do desejo natural de querer fazer o bem e tal, mas há um ganho de imagem que é muito reconhecido, muito bem reconhecido pelo mercado. Então, muitas empresas fazem também. As maiores empresas, elas se sentem na obrigação de ter algum programa social. Né? Exato. Agora, o G da governança ou de compliance e tal, ele é uma atividade intramuros. Quer dizer, se a empresa faz ou não faz, às vezes a gente, na maioria das vezes, a gente nem está sabendo, mas a empresa faz. Mas ela faz do seu jeito, ela pode... Eu já vi, infelizmente, uma ou duas empresas que têm os seus programas meio que para inglês ver e tal. Então, isso é uma atividade que é menos conhecida das pessoas, mas é ela quem determina a ação, até nas outras 2 áreas, de social e de meio ambiente, mas ela determina todas as ações, a forma de agir, de fazer negócio, de decidir, que a empresa toma. Né? Porque governança, assim, de uma maneira bem resumida, o que é? É a pessoa, é a empresa, perdão, tomar a decisão de como ela orienta os seus processos para que ela siga toda a legislação, toda a regulamentação, todas as boas práticas de mercado. As questões éticas estão dentro dessa área de compliance também. Então, aí dentro tem todo tipo de assédio que você possa imaginar. Tal. Então, você vê que é um ambiente complexo, é um ambiente grande e que é muito sensível. Né? Vou pegar aqui, por exemplo, a questão do assédio que a gente acabou de falar. Ainda, apesar de estar tipificado na legislação, tal, ainda há uma zona cinzenta, ainda uma linha fina que separa entre o que é assédio, especificamente, e o que não é, o que é uma cobrança né, por um resultado, por um ritmo de trabalho, coisas que o valem. Então, isso ainda é uma linha fina. Né? Com exceção de alguns casos, do assédio sexual, por exemplo. Isso é muito claro, tipificado, e todo mundo entende quando é e quando não é. Uma perseguição. Uma perseguição clara a alguém. Né? Mas esse é o lance. Exceto se for muito claro, ainda há uma zona cinzenta que separa outras coisas. Você deu um exemplo muito bem colocado. Se nós trabalhamos lá numa mesma equipe, né? Eu sou subordinado a você. Temos lá metas definidas, temos cronograma para cumprir, temos níveis de qualidade para atender, tudo isso. E eu não consigo atender, e você me cobra por isso. Me cobra no começo com uma certa compreensão, no seguinte, né, se eu continuo não respondendo, você vai colocando mais e mais energia na cobrança. E aí, bom, chega uma hora que fica aquela dúvida, né? Pô, é um assédio, ou não, está cobrando por um resultado que a organização precisa realmente ter, né?
E isso vira uma discussão infinita, porque para quem representa, vamos dizer, a empresa e o empregador nesse caso, a pressão é legítima, porque os resultados precisam acontecer. E para quem está do outro lado, a pressão às vezes é exagerada, é demais, olha, isso aqui, e aí acaba alegando um assédio. E isso, é difícil, no mínimo, né? vai para uma outra esfera, às vezes judicial, para decidir é assédio ou não é assédio. É difícil essa relação mesmo, né? A linha é muito fina, muito tênue mesmo entre o que é uma cobrança por resultados e o que passa do ponto, né, Hudson? É muito fina. E mais, né? A gente não pode esquecer que nós estamos convivendo, né, e vamos conviver ainda há algum tempo, com gerações que têm compreensões diferentes a respeito disso. Né? O que é pressão para a minha geração, eu tenho 62 anos e vivi os últimos 40 no mercado de trabalho, exigir determinadas coisas ou determinado nível de atendimento, né, para um serviço, tem uma visão. Para o camarada que tem 30 anos, 30 e poucos anos, metade da minha idade, tem outra compreensão. Não estou dizendo que está errado, nem que um lado ou o outro, né, está certo ou errado, mas é fato que existem visões diferentes a respeito do que pode ser cobrado ou não, como pode ser cobrado ou não, né? Então isso coloca mais uma pitada de dificuldade nessa questão. Já há uma zona cinzenta, como você falou. E é muito recente. E né? é recente. E aí estamos falando com gerações diferentes, quer dizer, tudo encaminha para que vamos dizer, esse fluxo não corra assim com tranquilidade, né? Porque eu já vi cada coisa e que ninguém nunca falava na palavra assédio. Pois é, quantas coisas nós já ouvimos, né? Que se a gente fosse passar, né, a nossa história aqui na tela, então, a gente achar coisas que para nós eram normais, né? E a gente nem pensava nisso, né? Ficava chateado ficava chateado e ia embora, no dia seguinte voltava. Hoje tem uma compreensão um pouco diferente, né? Do que era. São outros limites, né? E aí volta ao ponto, né? Exceto se for uma coisa muito clara, fica tudo difícil, né? Agora, nas coisas claras, né, que a gente acaba achando exemplos, né? Por exemplo, se eu disser para você, se eu estou te cobrando por um determinado resultado, e eu uso termos impróprios, olha, mas você é muito burro mesmo, eu já te expliquei isso mais de uma vez, caramba, não sei o quê. Quer dizer, uma conduta dessa é claramente imprópria, não há dúvida, né? A gente fica até sem jeito hoje de teatralizar isso aqui em nível de exemplo, né? Mas essas coisas são claras. Isso realmente é um comportamento inaceitável. Sim. Né? Agora, cobrança expondo o funcionário. Exato, de uma maneira que, sim, como você disse, expondo às vezes na frente de outras pessoas, tal, ou mesmo que em particular, mas com esse tipo de abordagem imprópria. Agora, isso não quer dizer que você não possa e deva cobrar para que os resultados necessários aconteçam, né, dentro de uma razoabilidade, né? Então, veja, é uma questão mais de forma do que de conteúdo. Posso cobrar? Devo cobrar? Devo. Agora, jamais dessa maneira como a gente acabou de teatralizar aqui, né? Tem forma. Tem formas né, tem que pensar um pouco para falar também, né? Quem mexe com comunicação como você... tem uma máxima aí que eu acho muito boa, que diz que comunicação nunca é o que você diz, mas é o que o outro entende. Sim. Né? Então, se eu estou me conduzindo dessa forma e o outro está entendendo que é um assédio, pode até não ser, mas se ele está entendendo que bom, então vamos parar aqui e vamos rever essa nossa estratégia, porque não está funcionando. Né? Não adianta eu querer ter razão nessa história. Né? Não é uma questão de ter ou não ter razão. Acho que é uma questão de saber conduzir o conjunto das coisas ali que estão acontecendo, das pessoas que estão envolvidas, para que a gente consiga fazer as coisas andarem, os processos acontecerem, os resultados chegarem e todo mundo ganhar com isso. Né? Sim, mesmo e tentando de uma maneira harmônica, mas exato, né? A governança realmente, como você falou, né? Não tem uma lei, não tem uma regra que tem esse regimento. A empresa ela pode até ficar marcada, a gente ouve, essa empresa é tóxica, o trabalho lá não é bom.
mas fica só na questão do que corre de informação. Não existe uma regra que determine qual que é a governança que deve ser seguida, né? Então, as empresas elas aplicam internamente o compliance. Exato, que normalmente vai de acordo com a cultura que ela tem, Sim. a cultura organizacional, o jeitão dela conduzir as coisas, os negócios, a forma de agir internamente, inclusive. Então, cada uma monta o seu, né, o seu jeitão, mas isso vai ao encontro, de uma certa forma, daquela preocupação inicial que nós tínhamos, né? De que isso seja uma coisa assim, que a gente faça uma política de governança, vai para a parede, fica bonitinho lá no quadro, mas a gente não pratica. Até onde você cria, só para mostrar que está Pois que tem entrando nisso daí, numa política de governança, mas não pratica, não mudou nada, né? Porque a prática, obviamente, é decisiva e faz muito mais sentido, né? Não adianta eu botar um quadrinho bacana na parede, dizendo dos meus valores, das coisas que a gente vai fazer, se as pessoas que vivem o dia a dia sabem que aquilo não acontece daquele jeito. É melhor não ter nada, sinceramente. É melhor não ter nada, porque pior é contrariar, você ter um discurso e uma prática completamente diferente. Isso sinaliza muito mal para a organização e tem efeitos terríveis, né? Porque o camarada fala, é muito bonito aí, mas na prática não acontece, né? Agora, ainda assim, eu recomendo que, recomendo, né? A lógica, parece que é até meio natural falar isso, mas que a empresa tenha, sim, as suas políticas, mas que ela faça de acordo com a sua realidade. Óbvio que ela vai respeitar a legislação, as boas práticas, o respeito às pessoas, tudo isso. Mas que ela faça de uma maneira que o que ela escreve vá realmente ser praticado, né? Porque isso é mais ou menos que nem na natureza, Gustavo. A natureza não permite vácuo, né? Então, qualquer vácuo que existe, ou a matéria preenche de alguma forma. E isso acontece também nas organizações. Você deixa de dar atenção para uma determinada área. Essa questão de governança eu não vou mexer, não. Deixa que as pessoas regulam as suas atividades, cada líder decide como vai fazer. Não aconselho. Não aconselho, porque aí vem a história do vácuo, né? Alguém vai assumir cada um do seu jeito, cada um vai fazer como acha que deve, e aí umas equipes vão dizer assim, olha, meu chefe é excelente, maravilhoso, porque respeita a gente, porque tal, ele tem uma forma certa de abordar, não sei o quê. E o outro vai dizer, não, meu chefe é um carrasco total e completo, ele vive de chicote na mão, estalando nas nossas costas. E muito provavelmente, talvez eles sejam bem parecidos até. É que as interpretações, elas se dão de formas diferentes. Por quê? Porque a gente não diz qual é a regra. Se eu não digo qual é a regra, bom, então um faz do jeito, outro faz do outro faz do outro. Realmente não recomendo, não. Né? Uma política tem que ser criada com regras. E tem que ser de acordo com a realidade dos fatos, né? De como as coisas realmente se processam dentro da organização, para a gente não ter essa diferença entre uma coisa e outra. É mais ou menos, Gustavo, como as pessoas, né? Você reconhece quando o camarada tem um belo discurso, fala muito bem, e na prática você sabe que ele é ruim, né? Que ele é um mau cidadão, um mau pai, um mau marido, sei lá, até um mau profissional. E você reconhece isso. Sim. As pessoas também reconhecem isso. Gostam de falar dos outros, mas não olham para si mesmo. As pessoas reconhecem isso nas outras, mas elas reconhecem também nas organizações. Agora, quando muita gente passa a reconhecer determinada organização dessa forma, aí ela ganha aquele apelido, aquela fama que você colocou aqui, é o nome que se usa hoje, quer dizer que a organização é tóxica, ou que o ambiente é tóxico e tal. Né? Acho até uma expressão interessante de usar, né? Porque é isso mesmo. Né? A gente conhece empresas que falam, na prática, não é bom de trabalhar, é tóxico. Porque na prática, pode ser que a organização toda seja tóxica, né? Será um horror. Mas pode ser que seja só uma parte, um setor que seja, né, tóxico dessa forma.
Mas é horrível, porque no dia a dia as pessoas começam a ficar cheias de dedos com as outras, né? Então eu tenho lá eu sei que você, vamos supor, você não é, né? Mas vamos supor que você fosse uma pessoa muito dura, de trato muito duro, que tendesse ao assédio, né? Dessa forma assim clara e explícita e tal. O que acontece com o resto da equipe? Ela começa a ter cuidados, ela começa a ter reservas, ela começa a dizer, bom, não é tudo que eu posso falar, eu não posso ser claro, eu não posso sugerir, eu não posso dar uma ideia, porque eu não sei qual vai ser a resposta lá do outro lado, eu não posso, enfim, eu não tenho uma liberdade de pensar e agir, nem que seja impróprio da organização, porque eu não sei qual é a resposta que vem do outro lado. Está instaurada a cultura do medo. Quer destruir uma organização? Deixa a cultura do medo rolar, sem controle. Ah, meu amigo, você vai botar a empresa no chão rapidamente. Rapidamente. Agora, antes disso, antes dela sumir de vez, né, se ela não tomar providências, a produtividade cai, os resultados caem, por causa disso que a gente está falando. Olha, eu tenho uma boa ideia, eu vejo uma forma de fazer determinada coisa mais simples, mais rápida, mais barata. Mas eu não levo para o meu gestor, para o meu líder, porque... Por causa que já sabe a reação. Eu sei que ele vai ter um monte de reparos, é capaz de ele acabar até me dando uma bronca, dizer que isso não é problema meu, por que eu não faço o meu trabalho? E aí, bom, eu não dou essa ideia. Uma boa ideia, eu não dou e aí guardo é comigo. ruim para todo mundo. Aí o que podia ser mais simples, mais rápido, mais barato, não será, por quê? Por conta do problema de relação entre uma ou mais pessoas, de duas ou mais pessoas. Então, a gente começa a entrar num perde-perde para todo mundo e, bom, no fim, a organização vai sentir, né? Se ela conseguir tomar as rédeas desse processo ainda há tempo, ok, pode consertar. Se não, vai perder, né? Vai sair do mercado e a gente já viu, não foi nenhuma nem duas, várias empresas grandes que sumiram porque, bom, enfim, não conseguiram contornar isso, né? É sério o problema. Né? A gente percebe também que o G, a governança, também é o mais difícil de aplicar, por justamente isso que a gente está falando, critérios que às vezes podem ser subjetivos. Então, quer dizer, o E fica mais claro, o S é mais claro do que tem que ser feito, mas o G é mais difícil também, né? É o mais difícil, mas a gente pode ter certeza disso. Porque depende muito menos da legislação, depende muito mais da cultura e da forma como a empresa se comporta. A legislação, no que se refere à legislação, quando a empresa é uma empresa de capital aberto, por exemplo, ela tem ações na bolsa e tal, bom, aí ainda tem uma regulamentação um pouco maior, porque tem questões éticas, né, de conduta, né, nos seus negócios, que, enfim, porque elas podem reverter em prejuízo para o acionista, então elas há um arcabouço aí de regras para serem seguidas. Agora, elas não abrangem as questões internas da empresa, mas podem ter efeito. Vamos supor que eu tenho um caso sério de assédio que vai para a mídia e todo mundo, enfim, fica sabendo e que a gente não conduziu aquilo muito bem ou que soube e não tomou providências, coisa que valha. Óbvio que o preço das ações vai despencar porque as pessoas se identificam com isso, com essa situação e digam, eu não quero comprar produto dessa empresa, não. Eu vou comprar de outro, vou comprar do concorrente, não concordo com essa prática e não quero compactuar com isso, nem que seja comprando o produto ou serviço dessa empresa. E vai para outra. Por isso que existe esse arcabouço legal para quem é listado em bolsa, tem ações aí na Bolsa de Valores. As outras, não. Então, elas conduzem da sua forma, né, a forma que elas julgam mais adequada, dentro daquilo que elas entendem ser a sua cultura. Agora, o lance a ser analisado é a cultura da organização. Né? Vamos exemplificar aqui. Né? Uma empresa, ainda que seja grande, né? Vou falar aqui de duas grandonas, só para exemplificar, e que nasceram numa garagem. Né? Nike e Microsoft. Né? Duas mega, né, super gigantes do mercado, cada um na sua área. Nasceram numa garagem, tá bom. E aí o dono lá, o empreendedor,
tinha uma boa ideia, fez o negócio acontecer, teve, né, disciplina, teve, enfim, esforço, colocou seu tempo tal para fazer a empresa crescer. Aí ela começa a crescer. Muito bom. Só que aí chega uma hora que ele não consegue mais fazer tudo sozinho. Ele precisa de uma outra pessoa. Contrata alguém. Esse alguém, muito provavelmente, será alguém que pensa mais ou menos como ele, né? Para facilitar o processo. Bom, aí ele vai. A empresa continua a crescer e tal. Aí, bom, daqui a pouco precisa de um terceiro. A tendência é que contrate mais alguém com aquele jeitão, aquela forma de pensar. Você percebe que quanto mais gente você vai pondo nessa organização, se a gente for processando desse jeito, que é o que acontece, você vai ter um monte de gente pensando mais ou menos igual. Essa gente toda pensando mais ou menos igual, reunida num lugar só, fazendo alguma coisa juntos, que a empresa é que forma a cultura da empresa. A tal cultura da organização. Fica um conceito meio simplificado assim, mas acho que dá para entender como é que a cultura se forma. Agora, chega um momento que a organização fica grande demais. Aí já não dá mais para cuidar de ter certeza que a pessoa que eu estou contratando tem exatamente o meu jeito de pensar, eu que fui o fundador. Bom, aí então nessa hora você já é grande o suficiente para ter uma área de recursos humanos, né? Os gestores fazem as suas contratações e tal. E aí, nessa hora, para garantir, o que a gente escreve? Escreve a política de gestão dessas coisas, né? Escreve valores, escreve missão, escreve a visão da organização, que são aquelas figurinhas conhecidas. Eu até brinco dizendo, começa pelos valores, viu? A gente costuma dizer, missão, visão, valores. Eu recomendo fazer o contrário. Começa pelos valores, porque aí você sabe quem você é de verdade, aí você sabe como você quer abordar o mercado, que tipo de mercado você quer abordar, né? Missão, e como você vai abordar esse mercado, visão, a partir dos teus valores. Aí fica tudo meio coerente e tal. Então, nessa hora é que a gente corre o risco, porque quando ficou grande, aí você fala, não consigo controlar eu mesmo, controlar visualmente tudo o que está acontecendo. Então, nessa hora que se corre o risco de quebrar essa relação de realidade entre aquilo que a gente escreve, porque é obrigado a escrever a partir de um determinado momento, e a prática na vida como ela é. Se as coisas, né, repito, né, se as coisas não baterem, vai ser problema na certa. Né? Sim. Olha, já estamos chegando no final. Mas é assunto... Você é muito bom perguntador, Gustavo. Mas é assunto para mais de um programa, com certeza, né, Hudson? Eu acho que vale a gente voltar a falar nesse assunto, falar mais sobre compliance numa outra oportunidade, porque é um assunto muito interessante que rende realmente. Né? Rende sim. E deve ser uma preocupação, Gustavo. Deve ser porque... No final do dia, as pessoas deixam as organizações, tomam a decisão de deixar uma organização quando elas se sentem vítimas dessa situação, né? Do ambiente tóxico que você citou muito bem, de uma relação não muito bem formatada com o seu gestor direto, tal. E essa, mas de longe, é a razão número 1 para as pessoas dizerem até logo. Acaba virando um objetivo pessoal e profissional da pessoa, deixar a empresa ao invés de querer criar outro lugar. Criar uma raiz ali e crescer ali dentro. Exato. Né? Então é para tomar cuidado mesmo, porque vai perder gente. E você perde gente boa, perde talentos. E a gente vê isso daí no decorrer da nossa carreira muitas vezes. Infelizmente. É isso aí. Hudson, obrigado. Eu viu? que agradeço. É isso aí. E a gente volta então semana que vem. Legal. Vai ser sempre um prazer, né, estar aqui prazer com vocês. todo nosso, todo meu. Isso aí. Então, tem mais Bijob na próxima segunda-feira. Uma ótima semana para você e até lá.